Para iluminarmos o tubo da nossa lâmina do sabre de luz, nós podemos utilizar vários recursos. Nós podemos utilizar uma lanterna de LED, nós podemos utilizar um LED Power. Nesse caso, convém você utilizar também um dissipador e uma lente de 5 a 10 graus, uma lente colimadora de 5 a 10 graus. Esse conjunto encaixa assim mais ou menos, ok? Você pode utilizar um fio eletroluminescente ou você pode utilizar também uma fita de LED. Mas para o nosso projeto nós vamos fazer uso do LED em cadeia, certo? LED instalado como se fosse uma corrente. Esse aqui, a solda dele foi feita por um amigo e eu tentei reproduzir. Como eu não tenho muita experiência com o aparelho de solda, ele ficou esteticamente feio, mas funcional, né? Dá para ver aqui a diferença, né? Então eu queria experimentar uma coisa diferente. Então, pesquisando, eu descobri que existe umas 4 maneiras diferentes de você obter LEDs em cadeia, né? Uma tirinha de LEDs feita com LEDs padrão. Eu vou demonstrar aqui as 4 maneiras e vou trabalhar especificamente com uma, como uma forma de teste. A primeira forma seria você colocar os LEDs no formato cadeirinha, né? Que é esse formato aqui. Você vai dobrar as pernas do LED nesse formato aqui, sendo que você deve tomar sempre o cuidado de dobrar as mesmas pernas para os mesmos lados. Por exemplo, essa aqui é a perna positiva, sempre ela vai estar dobrada para esse lado aqui, de forma que você coloque ela assim e a perna direita fique voltada para o seu lado esquerdo. Então o que é que você vai fazer? Você vai encaixar um LED no outro. Com a mão só é complicado, mas você vai encaixar as pernas do LED de cima nos ombros do LED de baixo. Opa, com a mão só tá dose. Só que dobrar LED em cadeirinha você tem um pequeno porém, né? Você tem que calcular antes o tamanho certo que vou dar a dobradura para não acontecer isso aqui, ó. Entendeu? O LED não encaixa, então tem que calcular um pouquinho antes. O que nos leva a esse ponto aqui, ok? Então nós temos aqui diferentes tipos de LEDs com terminais de extensões diferentes. Então, aqui. E você pode notar também que o LED chapéu e esse outro LED aqui padrão tem uns terminais menores do que esse outro LED padrão, ou esse LED de alto brilho aqui. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o tamanho dos terminais muitas vezes influencia na forma como você vai realizar a sua cadeia, o seu trilho, a sua corda de LEDs, certo? Porque não dá para eu fazer o modelo cadeirinha num LED com terminais desse tamanho. Então, existem 4 opções de nós fazermos uma trilha de LED. Eu vou apresentar aqui as 4 formas. Eu vou demonstrar com esses LEDs de 10 milímetros aqui, mas eles poderiam perfeitamente ser utilizados nesse LED de 5 milímetros aqui, com terminal curto, certo? LED chapéu. Então, uma outra forma é você simplesmente dobrar o LED dessa forma aqui, vai fazer esses ombros aqui em cima no LED, dobrar as pernas para baixo e tomando cuidado de manter as pernas de mesma polaridade no mesmo lado, certo? Então aqui as pernas compridas são as pernas positivas. Você vai simplesmente soldar aqui, sem fazer o modelo cadeirinha. Então isso aqui se chama soldagem direta, certo?
Então, eu já apresentei o modelo cadeirinha, já apresentei o modelo de fixação por soldagem lateral. Isso aqui é um modelo de fixação por enroscamento. Você pode anotar aqui que eu simplesmente enrolei os terminais do LED um no outro, sem o uso de solda, ok? Fica esteticamente feio, fica mais inseguro do que se você usar solda. Nesse caso aqui, eu até optaria por fazer um enroscamento com solda, mas é um processo muito mais rápido, mais dinâmico, e indicado para quem, por exemplo, está com dificuldade de trabalhar com a máquina de solda. A quarta e última alternativa, que é uma experiência que eu ainda vou fazer, vou estar gravando agora esse vídeo e realizando a experiência, é utilizar dois fios paralelos para você enroscar ou soldar os LEDs nos fios, né? Aqui no caso eu estou utilizando dois fios de aço 0,5 milímetros. Prendi nesse bastão de madeira, eu acho que ele tem 80 centímetros de comprimento. Dei aqui a distância do que seria o comprimento do LED já com as ombreiras, né? Então aqui, deixa eu ver se dá para ver os fios. Então você tem aqui dois fios, eu fiz uma marcação de positivo e negativo. Foi esse fio aqui que eu utilizei, não é o ideal, né? O ideal seria realmente a gente trabalhar com fio de cobre, mas é o que eu tinha. Ok, explicar então por que essa lâmina vai ser uma lâmina de teste, né? Porque na verdade eu não tenho LEDs o suficiente para poder fazer uma lâmina. Os LEDs que eu vou utilizar para minha lâmina já chegaram na quantidade certa. Então, para fazer testes, eu vou ter que improvisar. Então, eu tenho aqui por volta de 59 LEDs. Acho que é isso que eu tenho aqui, 59 LEDs. E aqui tem 41 LEDs. Eu preciso de 80. Então, o que é que eu vou fazer? Os dois são LEDs verdes, trabalham com a mesma corrente. Então, eu vou utilizar esse LED padrão junto com esse LED chapéu. Então, eu vou intercalar um e outro na mesma lâmina. Isso não é o indicado, mas como é uma lâmina de teste mesmo. E outra coisa, eu vou lixar a lateral desse LED padrão. O LED chapéu não precisa, porque ele já tem um perfil baixo. Então vou lixar só a lateral desse de cá. E não vou filmar todo o processo não, eu vou fazer uma filmagem gradual, porque fica mais rápido, fica mais dinâmico. Outra coisa muito importante é a gente testar cada LED individualmente. Todos os LEDs, cada um deles, ok? Então, aqui é o LED chapéu, aqui é o LED padrão. Deixa eu ver. Oi. Encaixar aqui. Pronto. Você já vê pela leitura que eles têm uma certa diferença de consumo, né? Talvez isso leve a lâmina a se queimar um pouco mais rápido. Primeiro LED lixado, esse aqui da esquerda. Então, primeiro de 40. Note que ele ficou bem opaco. Note também que eu não lixei a lente dele. O LED comum, sem estar lixado. Aqui, pronto. Aqui o LED já lixado. Dá para notar bem que o brilho lateral dele, a luminosidade lateral aumenta muito. Então, agora eu abro na lateral as pernas dos LEDs, mantendo para o mesmo lado as pernas positivas, ok? Os dois primeiros já instalados. Eu achei mais fácil enrolar um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Temos dois instalados aqui, vamos ver como é que vai ficar a nossa lâmina. Já diz o ditado que a criatividade é o dom do preguiçoso. Bem, isso não é exatamente uma crítica ao preguiçoso, né? Porque o próprio Bill Gates, o criador da Microsoft, já dizia que ele adora trabalhar com pessoas preguiçosas, porque os preguiçosos, eles têm uma maneira engenhosa de inventar as coisas para evitar o trabalho, né? Então, eu estava lixando os LEDs, e aí resolvi utilizar a micro-retífica. Aí o que aconteceu? O LED
praticamente desapareceu aqui, ó. Olha como ele ficou. Ficou todo torto. Então, eu resolvi experimentar outras coisas. E peguei um LED e pintei ele de branco utilizando um corretor ortográfico. Esperei secar e funcionou quase tão bem quanto se eu tivesse lixado ele. Então, é isso que eu vou fazer. Vou montar a lâmina toda primeiro e depois eu pinto esses LEDs aqui de branco. Primeiro trecho já com 15 LEDs aqui, né? Então, chegando a quase metade do processo, finalmente eu acabei, né? Eu achei o processo muito mais rápido do que o processo por uso de solda. Agora o que resta fazer é retirar essas rebarbazinhas aqui, né? Pegar um alicatezinho que sai cortando. Ok, eu já cortei a rebarba usando esse alicate de unha. Só que quando fui testar a fita, foi que eu notei uma coisa e eu vou aproveitar para chamar a atenção de vocês também. Então notem que ele está com a maior parte dos LEDs ligados, mas tem alguns que não estão acendendo direito. E vou fazer um teste aqui invertendo a polaridade dos fios aqui, como eu tinha feito acidentalmente antes. Então note que o fio vermelho, fio positivo, está do lado de cá, fio preto do outro lado. Eu vou inverter. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem isso. Ok, eu vou inverter essa ordem aí que eu fiz acidentalmente e descobri o seguinte. Ok, eu inverti a polaridade e o que eu percebi foi que existem esses dois LEDs ali que estão invertidos. Então eu vou deixar uma dicasinha aqui para vocês. A minha fita de LED ela tem 98 centímetros e 70 LEDs. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do uso desse método. As vantagens desse método é que os LEDs ficam muito mais firmes e eu posso determinar a distância que eu quero entre eles. Já o método tradicional, os LEDs, eu não posso determinar a distância entre eles, porque vai depender do tamanho dos terminais, do tamanho das pernas dos LEDs, ok? E esse sistema fica bastante frágil. Note aqui que ele quebrou a emenda aqui da solda. Ele quebrou aqui a emenda da solda com o peso da própria fita, né? Então tem que tomar cuidado até na hora de transportar. Ele partiu em 3 lugares. A minha fita é um pouco mais comprida do que isso aqui. Então partiu em 3 lugares já. Só com o fato de eu ter tirado a lâmina e não ter tido muita precaução em carregar a fita. Uma dica que eu acho que pode ser legal é você marcar a perna do LED, a perna positiva do LED. Ok? Porque quando você está manuseando ele, muitas vezes fica fácil você confundir um dos dois terminais, principalmente depois que você faz a abertura lateral do LED, né? Praticamente não dá para distinguir a olho nu qual é o terminal positivo ou o terminal negativo. Então, eu fiz a marcação utilizando a caneta de marcar CDs, DVDs. Poderia utilizar também um esmalte. Mas eu só fiz essa marcação nesse aqui. E vou fazer nos próximos projetos, né? Eu queria fazer um teste e resolvi utilizar papel celofane mascarado, que é um papel celofane que tem um certo brilho. E o efeito ficou muito bom. Não sei se a câmera vai pegar, mas visualmente ficou espetacular. Outro teste realizado.
E eis aqui a lâmina já quase finalizada, né? Ficou aqui uma certa distância entre o celofane e a ponta, porque eu ainda tenho que fazer alguns ajustes aqui. Não dá ainda para empurrar a fiação toda para dentro, porque vai dar mau contato. No escuro o efeito é esse aqui. Vou dar um zoom. Para essa outra alternativa eu vou utilizar esse cano de PVC aqui. Eu estava utilizando para jardinagem, mas esse aqui sobrou, né? Então eu vou cortar uma tira desse cano para fazer aquela base de sustentação.